qualquer coisa me avisem, tá, gente? Bom, boa noite a todos e a todas. Uma alegria a gente estar aqui nessa noite conversando sobre o livro Seleta, né, escrito pelo João. Queria já começar agradecendo a presença do João aqui, dizer que isso é um presente mesmo para a gente, porque eu vou falar muito em nome dos severinos, né? Embora hoje a gente vai receber pessoas de vários lugares desse Brasil lindo, mas a gente que está aqui no interior do Rio, toda a área interiorana, né, ela passa um pouco por isso, esse distanciamento, e a gente pensando em termos de cultura, quão difícil é a gente fazer essas pontes, e agora com a livraria eu sinto mais ainda, porque eu fico, gente, por que os lançamentos são só no eixo Rio, São Paulo, capital? Eu quero aqui, e aí eu vou perturbando os editores, tem livraria aqui, Rio das Ostras, vamos lá, vamos trazer. Mas a gente sabe que toda uma logística também, né, tem um processo também que não é tão fácil assim também para os editores. Então, ter esse momento, ainda que online, e poder contar com a presença do João é realmente um presente. E é uma forma também que eu encontrei de agradecer a companhia dos severinos, né, nesse primeiro hall de agradecimentos. Então, para quem não conhece, né, o Clube de Leitura Severina, ele existe desde 2017, é um grupo que vem se construindo de uma forma muito, muito orgânica e muito bonita, e a gente passou por vários momentos, né, desse clube, e seguimos aí juntos, alguns novos, alguns passam tempo, saem, outros voltam, outros vêm, esse movimento bonito. E aí poder proporcionar momentos assim para eles é sempre muito especial, né? Esse também é um clube que hoje ele faz parte do projeto de pesquisa que eu desenvolvo na UERJ, então é um clube que está sendo muito cuidado, assim, com muito carinho, com muita atenção, e vem rendendo frutos lindos, né? Então, quando a livraria nasceu, ele passou a fazer parte da livraria, do calendário de ações da livraria, e tem muita coisa boa aí vindo também para os anos seguintes, junto com esse serzinho que nasceu também, que é a Livraria Tarrafa. E, enfim, muitos frutos que eu venho colhendo, e fico muito feliz por essa caminhada, que não é fácil, né? Encontrei uma vez uma professora na fila de um concurso, e ela falou: meu Deus, não bastava você ser professora, você resolveu vender livro, né? Você gosta mesmo de sofrer na vida. E eu falei, cara, deve ser, não é possível, né? Mas é um sofrimento tão bom, né? Que a gente insiste, e é porque a gente acredita. Então, agradecer os severinos, agradecer a companhia, agradecer os que não são severinos, mas estão aqui com a gente, né? E que vieram para esse encontro tão especial. Dizer que vocês são muito bem-vindos também, e sempre, né? Mesmo que distante em termos geográficos, mas sintam-se abraçados pelos severinos e pela Tarrafa. E aí, a ideia, assim, do clube, só para explicar como funcionam os nossos encontros, assim, é muito democrático mesmo. A ideia é a gente falar sobre a nossa experiência de leitura. É claro que eu acabo imprimindo um pouco o meu olhar né, da pesquisa e tudo, desse mundo acadêmico, porque, né, e de professora, porque a gente não consegue separar isso, mas é muito um olhar para como esse livro afetou a gente. Então, antes de começar, eu queria primeiro dar a palavra para o João, se quiser falar alguma coisa antes da gente começar, e depois a gente vai conversando, e, por favor, sinta-se à vontade. Hoje todo mundo que está aqui é severino, né? Um pouquinho severino, e sinta-se à vontade para falar, para contribuir, para compartilhar. Mas queria passar a palavra para você primeiro, antes da gente, de fato, começar. Não, beleza, Dani, eu que agradeço, a gente marcou faz um tempo já, e que bom que passou esse tempo e a gente chegou hoje a esse momento raro de encontro. Eu sempre gosto muito de estar, né, você sabe disso, com as pessoas que são leitoras, porque a gente está sempre aqui, né, nesse canto aqui, escrevendo, e eu sempre digo, embora povoado de personagem, a gente é só, o escritor é que tem que decidir as coisas, e que criar os enredos. Claro que tem uma convivência, né, com as pessoas, porque a gente só escreve aquilo que a gente pensa e sente, em ter interação com os demais.
os nossos contemporâneos, com as nossas lembranças também, né? Mas ocorre que nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente consegue, né? Mesmo sendo da maneira como a gente está aqui, online, às vezes não é possível, porque cada um está num canto, a gente está viajando, tem compromisso na hora, mas eu gosto muito de ir aos lugares também. Aqui tem muitas escolas aqui em São Paulo que a gente vai falar sobre livros da gente. Eu gosto de falar com criança, com adolescente, com todo mundo. Já falei com tanta gente, vocês nem imaginam. Me enfio em cada uma também. Vai falar de luto, me põe. Vai falar de morte, me põe para o grupo de leitores do SUS, das pessoas que estão, né, tendo cuidados paliativos. Vai falar de criança, vai falar com criança que estava começando a ser alfabetizada. E fica tudo, eu entro em todas, né? E digo para vocês o seguinte também. Eu também estou quase no interior, porque aqui onde eu estou na Vila Sônia, mais um pouquinho já é Taboão da Serra, aí já é Itapecerica da Serra, aí já é Embu das Artes, Juquitiba, aí já estou em outro lugar. Então, e no fundo eu sou uma alma interiorana, né? Porque eu estou aqui em São Paulo há mais de 40 anos, eu vim com 17 anos para São Paulo, nunca mais saí dessa cidade. Mas eu vou o tempo todo para o interior, para Cravinhos, para Ribeirão Preto, para cidades próximas, eu sinto muito o desejo de estar em outro clima. Então, eu estou muito à vontade com vocês. Eu agradeço agora de saída, viu, Dani, o convite. Senti que também estou num grupo que tem não só leitores, mas vindo de você tem a livreira, tem a estudiosa, tem também os professores, né? Tem um escritor, então tem todo um universo do livro que está aqui. Acho que isso amplia bastante os nossos afetos. Então, agradecendo demais e estou aqui para que vocês quiserem questionar, quiserem me falar. É uma honra também, porque é um livro que eu prezo bastante, né? Como você até fez a escolha, é um livro que ele reúne ali alguns textos, para pelo menos dar um panorama, né, do que eu tenho feito. E no fim eu que escolhi, né? Porque tem outros livros sobre mim, até eu estou vendo aí atrás de você tem lá o Estação das Pequenas Coisas, que é uma antologia feita por outras mãos, né? Que é bom também outro leitor encontrar fios, né, condutores da nossa obra, enfim, linhas, né, mestras, mas nesse caso era a proposta mesmo da Seleta, né? Se for o caso, depois até a gente pode explicar para vocês, embora o livro também tem, né, na entrada uma explicação, né, do que é a Seleta, e aí a gente vai dialogando. O lance aqui é o diálogo, é a gente poder, né, estar juntos, tá bom? Ai, tá bom, João. Obrigada. Então é isso, gente. Sintam-se à vontade, tá? Eu vou primeiro passar um vídeo curtinho, que eu acho que tem tudo a ver com o João e com essa obra e com o que a gente leu. E aí eu vou começar falando um pouquinho, depois a gente vai. E é um bate-bola, assim, tá? Não tem aula, não tem palestra, aqui é todo mundo leitor, apaixonado, encantado, querendo compartilhar a sua experiência, tá bom? Bom, eu testei antes, gente. Vamos ver se agora vai. É bom viver veloz, mas não precisa pressa. A gente vive esperando o grande momento chegar. É o casamento, a final do campeonato, as férias. E se esquece que todo momento pode ser grande. A vida não é só as suas férias, é também tudo o que aconteceu para que essas férias se tornassem realidade. Uma vida de verdade não é feita só de grandes momentos. A vida é o que acontece enquanto a gente espera o momento de viver. E ela acontece a toda hora, no dia a dia, no encanto da rotina. É só a gente enxergar beleza nas coisas mais simples e corriqueiras. Não espere a hora de viver. Ela já chegou. É agora. Guimarães. Eu acho que, assim, isso é o resumo para mim do que é ler o João. Assim. É olhar para as coisas simples da vida, para o nosso cotidiano e entender a grandiosidade que isso tem.
E aí eu acho que quando eu vou pensando no meu repertório leitor, eu falo que eu tenho, acho que eu nunca falei isso para o João, vou falar hoje pela primeira vez, que eu tenho 3 autores que sentam no banquinho do meu coração ali, disputando espaço, mas cabem os 3, assim, que é o Machado de Assis, né, para quem me conhece sabe o meu encantamento e que vem de longa data, o Manuel de Barros, que é o poeta que rege a minha vida, assim, está na minha pele, está na minha vida, e o João. Então, são 3 autores que, assim, são pessoas nas quais eu me inspiro mesmo, assim, que quando eu preciso de respostas para vários questionamentos, é ali que eu encontro, assim, e que eu encontro um lugar de, inclusive, de repensar, né, como que eu estou olhando para essa vida que está passando, e esse ritmo louco que a gente vive, né, que a gente se deixa também levar. Fabi, minha companheira aqui de jornadas de livrarias, né, e me trocas lindas, tem me ajudado muito nesse processo também de entender que a gente precisa desacelerar, né? E fazer cada dia nosso como se fosse um domingo, como tem um mini conto do João aqui nesse livro. A gente conseguir imprimir esse domingo nos nossos dias, né? Então, esse convite para olhar para o cotidiano, para olhar para o simples, para olhar para o silêncio, que não tem como não falar dele aqui, para mim, é o que fica assim, de muito forte na obra do João. Então, para quem, né, não convive comigo, não sabe, eu pesquiso a obra do João no doutorado, e o meu caminho de pesquisa e desde mestrado é o silêncio. Então, que é algo que me inquieta, me perturba, e aí eu já deixo aqui uma pergunta para o João responder, né, quando sentir a vontade, sobre o silêncio, como que é a sua relação, porque eu vejo na sua obra, desde o início, né, que esse silêncio está ali. Ele está ali sintaticamente, ele está ali semanticamente, ele está ali, palpável, né? E nesse livro especial tenho ali um corredor de silêncios, né? Que para mim foi um presente. E como esse silêncio ele ganha diferentes formas. Então é um silêncio que ele ora parece um personificado porque ele entra como um personagem na casa. Ele é algo que sustenta, ele é algo que inquieta, ele é algo que diz, ele é algo que representa. Então como que é importante, assim, quando eu penso nesse caminho, né, da minha pesquisa e lendo a sua obra e outras obras, né, que fazem essa ode ao silêncio, eu fico pensando como que é importante a gente ter obras assim nos dias de hoje, nesse mundo que é tão barulhento e que é tão difícil a gente conseguir, inclusive, se ouvir, né? Ouvir o outro, ouvir a nós mesmos, né? Ter esse tempo de parar e entender que o silêncio, que o vazio, né? Essa espécie de nada, na verdade, tem muito a dizer. Então, esse era um ponto que eu queria destacar, e queria também entender como que vocês, né, que leram o livro, como que vocês percebem isso no texto mesmo, porque a gente tem em vários pontos ali, né, a gente tem tanto uma questão gráfica, então, travessões, setas, né, elementos gráficos que marcam ali um silêncio, uma pausa, mas na própria estrutura do texto, nas palavras em si, né, o silêncio é uma palavra que aparece muito, e na construção mesmo narrativa. Então, eu acho que é um texto que nos convida a fazer esse movimento de parar, mas é uma coisa muito contraditória com a vida que a gente tem. Então, eu queria também ouvir do João isso, sobre essa questão, como que é a sua relação com o silêncio, e de vocês, como que foi isso, como que foi essa experiência de encontrar com esse silêncio da obra do João. Eu acho que é um primeiro bate-bola. Vamos lá, Dani. Então começo eu, né? Depois a galera fala aí. Não, agradeço muito a sua sensibilidade por colocar esse vídeo. Eu tinha assistido já, e eu tinha pensado justamente nisso. Quando eu assisti, eu falei, bom, me reconheço aí. Claro, há outros artistas também que trabalham com essa chave, mas ela é muito forte, é como uma coluna, né, do meu próprio ser literário,
E eu acredito que não foi assim uma escolha, eu vou por aqui, né? Porque a gente tem projeto literário, a gente vai afinando, vai aprimorando, vai tomando decisões ao longo da nossa trajetória, mas é porque é uma coisa que está em mim também como ser, logo que eu comecei a escrever, eu comecei a sentir que eu deveria descer essa forma de silenciar como vamos dizer, uma própria mimetização na literatura daquilo que eu sou. Então, eu dizia o Ernest Hemingway, o estilo é o homem. Então, se o estilo é o homem, então eu tenho que estar na minha obra, né? Mesmo que um narrador em terceira pessoa, ou em primeira, ou em primeira do plural, eu tenho que estar ali. E para mim, veja, é curioso, né? Eu trabalho com a palavra, mas eu disse, né? Eu não sei se está nesse corte que a gente colocou no Seleta, nos capítulozinhos do Caderno de um Ausente, acho que não, que a gente colocou uma parte da lembrança, mas há uma parte no Caderno de um Ausente, na qual eu coloco o narrador dizendo que o silêncio é a linguagem original. A gente consegue se, vamos dizer, se comunicar no silêncio, mas a gente está, de certa forma, a gente desaprendeu, né? E aí a palavra acaba ocupando esse lugar. De todo modo, então, ela acaba sendo uma queda, né? Porque a perfeição está no silêncio. A gente não tem o silêncio, não consegue entender totalmente o que os outros estão dizendo pelo silêncio, né? Nessa complexidade de idioma. Então, a gente se vira com a palavra. Mas ela está sempre abaixo nesse sentido, né? Assim como existe o pecado original, a palavra original, o silêncio é a linguagem original, eu vejo, né? E esse silêncio, como você mesmo estava dizendo, ele vai se materializando como um personagem. Não são em todas as histórias, mas em muitas histórias como eu estou ali, né? E é sobre aquilo que eu quero dizer. Ele vai penetrando na base dos não ditos e também como um personagem que entra, né? Debreado e desembreado, vez por outra. Porque as pessoas param de falar, elas se olham, elas ficam quietas. Então, o narrador também, às vezes, ele sai para dar espaço para o leitor ficar pensando, né? E eu fico contente porque é um trabalho que não é assim dado de saída. Você pega e assenta e já vai saindo assim. É um trabalho também que a gente faz para poder, como eu estou dizendo, de colocar o que a gente a perspectiva que a gente tem do mundo para o nosso texto. E veja, agora estava revisando um livro, até conto para vocês, Dani, e a galera aqui, que é um livro que chama Tranças de Meninas. Porque a gente tem o Tramas de Meninos, né? Que tem personagens femininos também, tá? Mas ele, fundamentalmente, muda um pouco mais dos meninos. E eu queria escrever um livro que fosse meio um par, assim, meio irmão. Mas aí não são mais tramas que ficam tramando fazer coisas, né? São tranças, né? Que as mulheres fazem nos cabelos e o jeito também delas se entrelaçarem com conversas e tal. E eu estava revisando, vai sair agora o ano que vem, aí já está terminando, mas já está indo para diagramação, tudo, daqui a pouco tem capa, tá? Mas não vamos lançar esse ano, porque a Alfaguara, né, a companhia, ele não lança livro no final do ano, nem em janeiro e fevereiro. Então, ele vai ficar pronto para a gente lançar em março. Isso em livros de literatura, né? E aí tem um conto que termina esse livro, chama O que Vamos Falar, né? E é um narrador contando de uma mulher que ela teve um marido, com quem ela teve uma filha, e depois de um tempo ela se separou desse marido, mas, enfim, continua a ter contato com ele, porque ele é pai da filha dela, que cresceu. Então, eles se reconhecem, se encontram por vezes, mas eles não têm mais uma vida conjugal. Há muito tempo, já tem até uma certa idade. E essa filha, na base de uns 25 anos por aí, ela é muito ligada ao pai. Ela tem uma relação muito forte. E quem narra a história é a mãe dela, dizendo que a relação que ela vê da filha com o pai, aquele com quem foi seu homem, né, seu amor, e que depois passou a ser alguém com quem ela convive, um amigo, mas não mais alguém, né, que segue junto, foi de uma envergadura, de uma envergadura que ela nunca viu, é uma coisa muito, muito bonita, inclusive, de ver, né? E ocorre que
ela está contando a história que a menina viajou, tá, já começou a trabalhar, teve um emprego para fazer uma reunião fora, não do país, mas da sua cidade, um estado longe, ficar uns 2, 3 dias nesse lugar. E nesse período, o pai dela, que foi então o companheiro dessa mulher, ele morre. E ele não tem parentes, não tem irmãos, não tem outros filhos, então quem que vai cuidar disso? Aí ligam para ela e ela vai cuidar das exéquias, ela vai cuidar de enterrar esse homem, porque inclusive teve uma relação bonita com ele, não perdurou, mas, né? E ela queria que a filha que viesse, porque a filha é que seria então aquela que ia salvaguardar o pai. Mas não dá tempo, a filha vai chegar um dia depois, porque não tem voo, não tem condições de chegar. Então essa mulher faz todo o trabalho de encontrar uma funerária, de enterrar. Isso não aparece muito na história, mas ela vai narrando que a filha agora está chegando de viagem, um dia depois de que foi sepultado esse pai. E ela vai vendo a filha chegar, tal, a filha chega já no aeroporto, avisa que está chegando, e a mãe fica pensando nela, naquela casa ali, onde inclusive ela às vezes encontrava com o pai. Fica pensando nos dois. E ela sente a perda também, porque esse homem foi importante para ela, né? Ela gerou um filho, uma filha com ele. E ela fica pensando, e aí quando a filha chega, e aí é o nome do conto, o que vamos falar, termina a história. Porque não há o que falar. Só o que sentir. E a perda é dolorosa para as duas, mais, obviamente, para a filha. Então, você trabalhar com a história, você já está abraçando o outro com a palavra, que é o que sobra para a gente. Então, é o que tem para que muitas vezes você possa acalmar o outro, possa conformar, resignar ou acolher com carinho. Tantas vezes a gente precisa mais da palavra do que os braços para dar um acalanto para o outro. E às vezes a gente não tem essas palavras, né? Elas são imperfeitas, elas não são adequadas, elas estão aquém do que o momento exige, da grandeza da nossa dor. A gente não tem nem as palavras de cima, nem as palavras de baixo, né? Como está lá no aos 7 aos 40. Então a gente só olha o outro, a gente fica em silêncio, a gente dá as mãos, a gente chora juntos, e é isso que eu sinto que a minha literatura trabalha. Ela tem muito desse esperar que o outro tenha o respiro da não palavra. Tanto que, para mim, em outras histórias, eu não sei se foi no Seleta que eu coloquei um trecho que é do Elegia do Irmão, que é quando ele vai dizer que a irmã vai estar morrendo, ela está despalavrando. Então, é uma forma de pensar que o concreto é a palavra, mas o sentimento nosso não está no concreto, né? E ele está no silêncio. Então, assim é que eu faço. E aí, só queria te agradecer, ter dito que eu sou um dos seus 3 aí, o Machado e o Manuel de Barros, maravilhosos, mas eles já se foram, então eu estou feliz que eu estou aqui, que eu estou muito vivo, e eu te diria o seguinte, se a gente for pensar, o Machado também, se você olhar, tirando alguns contos, né, uma cartomante, ou como o alienista, ou mesmo a teoria do medalhão, ele tem lá dezenas de contos que é também em cima do cotidiano, das coisas ali, claro, do tempo dele, das relações afetivas, por vezes perversas, né? Ou por vezes enganosas, por vezes até banais, mas ele também está ali o tempo todo falando dos vizinhos, né? Falando do mercado, do comércio, da infância, da escola. Ele está trabalhando. E o Manuel de Barros faz o mesmo, mas observando esse cotidiano e essas coisas pequenas no mundo dele, né? No mundo do Pantanal, no mundo das águas, no mundo daquela natureza vigorosa, silvestre. E eu acabo fazendo isso, e talvez por isso que te toque também, dentro de um cotidiano que é um cotidiano urbano, né? Desse nosso terceiro milênio, muito agitado, com uma série de coisas, e que parece que, com um complexo de artes ao nosso redor, especialmente a arte, vamos dizer, de massa, mesmo o cinema, né, hollywoodiano, tudo tem que acontecer o tempo todo, tem que ter pontos de virada, tem que ter um fato atrás do outro, e gente falando, e gente viajando, pegando avião, 007, coisas acontecendo, povo matando, não sei.
E aí não tem espaço para você olhar no seu cotidiano que isso não existe, né, para você. O que você tem é que você acorda, você vê as pessoas que você ama e você sabe que você ganhou um dia a mais e que você pode não terminar esse dia e que você vai para a rua sem saber o que vai acontecer ali também, né? Porque isso que é bonito, né? O navegar é preciso, o viver não é preciso, né? Não tem nenhum roteiro do que as coisas vão acontecer. E se tivesse, a gente seria pura e simplesmente autômatos, a gente seria robô, a gente sai sem saber, e aí o inesperado nos acolhe, por vezes, de forma penosa, mas outras tantas vezes, e aí o que eu gosto também de apontar, de forma encantadora. Eu acho que a gente perdeu o encantamento não vai vir um dia só, né, como está no próprio vídeo, um grande dia, um dia de férias. O encantamento, ele vai vir justamente no dia comum. De repente acontece uma coisa naquele dia que é uma coisa tão grande, né, pode ser às vezes até uma reflexão que você faz. Outro dia eu saí para caminhar aqui, eu passei perto de uma rua aqui, tem uma igreja, e eles fazem uma fila, 2 dias da semana de manhã, uma fila de pessoas que vêm buscar comida, uma cesta básica. E eu passei, e tinha um homem na fila, que é mais ou menos da minha idade, um homem grande, né? Um homem já idoso, e que estava ali na fila. E aí eu passei, andei um pouco mais, passou um carrão, esses jipes Renegade, com um homem da mesma idade que eu, todo bonito, todo cheio de terno, todo, né, tá, vidro aberto, dá até para sentir o perfume do cara. E aí eu fiquei pensando, quem que sou eu nesse meio, né? Um homem da minha idade não tem como se cuidar, não tem como sobreviver sem a ajuda de alguém que lhe deu arroz. E um outro está passando todo, né, arroz, e eu sou um cara mais ou menos dessa idade. De repente, aquilo me faz, me dá um treco, que não é só que eu querer escrever sobre isso, é pensar o quanto a vida ela é um enigma para a gente, e a gente, no entanto, tem a dádiva de estar saboreando-a, de estar vivendo, de estar podendo, né, ser um sujeito no mundo que tem uma praxis no meio da palavra, que a gente tem uma ação, né? Então, isso assim, me toca, né, eu não preciso ir em outro lugar para me encantar. Eu acho que isso talvez aconteça com vocês lendo um livro e sendo pessoas sensíveis e tal, porque não vejo onde. Eu vou só terminar aqui dando um exemplo, que um editor meu, nem vou contar o nome, não sei nem se vocês conhecem também, não é mais, mas ele foi editor meu de vários livros no passado, ele falava assim, se eu quero namorar uma mulher, eu peço para ler primeiro o Júlio Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Aí eu falei, mas por quê? Porque é um livro sem pé nem cabeça, você pode começar a ler no meio, aí você vai fazendo sua história, você tem que ter imaginação, né? Porque uma parte ele passa na Argentina, passa naquelas passagens, aqueles lugarzinhos pequenos de Paris, não nas grandes alamedas, tal, não, nos Champs-Élysées, não, nos buraquinhos de Paris, aqueles lugares, aqueles becos, a pessoa tem que ter imaginação. Eu falei, mas por quê? Bom, se a pessoa tem imaginação, você fala, dá a mão para ela e sai andando, aí vê a lua, todo mundo está feliz, está tudo lindo, é uma pessoa incrível, sensível, capaz de se encantar com o mundo. Agora, se ela não tem imaginação, você tem que levar ela no restaurante chique, você tem que fazer coisas que é para tentar tocá-la, então ferrou, né? Aí nunca vai ser um negócio natural. Então é isso. Ai, João, não, amei. Não, faz todo sentido. Muito bom, muito bom. Ai, gente, não, eu já estou aqui chorando antes de ler o livro que vai lançar, é uma coisa, né? Eu falei com as pessoas mais próximas, eu falei, gente, o bom de pesquisar o João no doutorado é porque as lágrimas se misturam, né? A lágrima do processo, que é um processo de chorar, meu Deus, isso não acaba, aquele desespero. Mas aí você também chora lendo esses textos maravilhosos, então acho que viram um grande mar de lágrimas misturadas e dá para caminhar bem assim na pesquisa. E aí, gente, agora eu quero ver vocês, como que é para você, como que foi para vocês essa leitura? Eu puxei aqui o fio do silêncio porque é o meu fio favorito, mas, enfim, sintam-se à vontade para falar da experiência de vocês, como que foi, que chamou a atenção, tá? Moa já levantou a mãozinha, vou abrir fila aqui, e aí eu vou sinalizando
pela filinha aqui das mãos, tá bom? Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal do clube, boa noite, os convidados, boa noite. Como é bom encontrar com um escritor, né? Principalmente aí próximo da minha geração, vivo, como você mesmo colocou. E vamos lá. A Daniela perguntou sobre o silêncio. Eu vejo mais na perspectiva do silêncio de quem está lendo, entende? Porque como você falou, você trabalha com as palavras de uma forma, tem uma profundidade, né? E eu estava lendo e me questionando, porque, assim, praticamente, eu acho que em todos os contos que eu li, de uma forma ou de outra eu me vi, né? Então, você tem uma construção aí que em algum momento pega alguma memória. A minha pegou praticamente todas. Todos ali têm algum momento parecido, alguma coisa semelhante para fazer. Então, é um convite, né, em que a gente percebe, eu vejo a necessidade do silêncio de quem escuta, no sentido de se permitir aprofundar e uma escuta que acolhe, não julga e está disposta a sentir, né? Que é o ponto aí que eu vejo. O outro livro, eu tive essa dificuldade, às vezes é pelo que a gente está passando, o outro livro que a gente leu, e pelo tema do livro, né? Que era algo que naquele momento eu não queria mexer. Era muito, envolvia muita coisa, me trouxe, obviamente, muitas memórias, mas eu resolvi não mexer naquelas ali. E uma coisa que eu acho enriquecedor, né, visto eu sou só mais uma imagem desse caleidoscópio de interpretações, eu fiquei com algumas curiosidades, né, que eu acho interessante, que por mais que a gente leia, essas curiosidades aguçam. Eu queria saber se, obviamente deve ter, mas a intensidade, se tem algo de coisas que você viveu, coisas que você gostaria de ter vivido, né? E eu acho que na minha percepção, esse silêncio do leitor é necessário para que o escritor possa contar a sua história. Então, esse silêncio envolve você estar ali para escutar aquele som que não é algo que necessariamente é dito, é algo que precisa ser percebido. Não sei se a Daniela conseguiu pegar aí, mas eu vejo mais isso, porque o meu talento está, assim, de maturidade que aflorou bem, em contar histórias. E aí eu vejo o quanto é vital para quem percebe a história que você está contando, que você vai contar, ele acolher. Então ele precisa ter essa sensibilidade, né? Você estava falando aí, a gente hoje, no certo sentido, tem tanta coisa para dentro dessa construção que você falou do despalavrar, né? Mas eu vejo é tão difícil isso hoje porque a gente tem aí uma questão de que as pessoas leem muito. Se a gente for pensar, lê muito em rede social e tudo, aquelas coisas, mas o que há de relevante, ou diga assim, de inspirador, né? Então, essa é a minha visão, né? Essa é a sensação que eu tive. Então, é uma literatura, um texto que a gente precisa se deixar levar, né? Para mim foi eu fico imaginando que isso é muito bom ter essa experiência. Para mim foi fácil, porque eu acho que a gente está próximo aí na mesma geração, então me permitir, eu senti todas aquelas sensações ali, a primeira vez que eu fui à praia, tudo, né? E então a sua literatura eu acho interessante. Eu vejo de repente para pessoas, né? Porque eu vejo assim próximos da minha geração, à medida em que você se permite ter esse silêncio, ter essa escuta para você sentir, você poder visitar momentos e ressignificar.
né? Então, fica o meu muito obrigado. E ver o quanta memória boa, quanta coisa boa a gente tem desse cotidiano que você falou, que não são grandes momentos, mas que significam muito na vida da gente, que foram muito importantes, né? E que trazem a gente até aqui. E a outra é a dúvida que todo leitor tem. Uma é, no texto que você escreveu, quem? Né? Até agora eu estou intrigado quem que foi. O outro que pegou, vamos dizer assim, foi o umbilical. Porque, para mim, eu fiquei na dúvida, bateu mais para mim como se fosse assim, de repente uma pessoa só que deseja tanto, sabe, que de repente não consegue distinguir a realidade, né, da ficção, porque eu achei extremamente rico os dois. E por fim, aquele texto, um texto que eu achei muito bacana, mas que eu torci tanto, que é o texto do irmão que vai descrevendo, vai contando como que ele convivia com o outro, a vida deles, de repente ele tem que pensar na vida dele sem o André, né? Então, quando acabou aquele texto, eu fiquei assim, hã? Né? E assim, eu não esperava, sabe? Então, é mais isso que eu queria colocar, e o que você pudesse falar alguma coisa desses 3 contos, ou de alguma coisa, acho que eu já respondi, já deixei aí tudo. E, no mais, meu muito obrigado. Obrigada, Daniela, pela sugestão do livro, que realmente esse livro trouxe muito para mim essa percepção de até para eu elaborar melhor quando eu for narrar, né, as minhas histórias, as questões, essa questão de entender a importância de encontrar ou estimular esse silêncio no outro, propiciar. É isso aí. Eu respondo, né, Dani? Sim, né? Então, ó, eu te agradeço muito a leitura bastante profunda, né, nos meus textos, e é isso mesmo, você, como se diz, matou a charada aí. O que é a minha literatura? São esses quadros de sentimentos, e isso que me interessa. Eu estou contando uma história, mas a ideia é que você, ao ler, você possa acessar as suas próprias memórias, de tal forma como você disse, que às vezes se identifica, parece que são histórias que têm a ver com você, porque elas estão ali dentro de um contexto digamos, do aparelho sensitivo humano. E é isso que eu acho que é uma literatura de despertamento de sentimentos, uma literatura de afetos, né, para afetar o outro, para que ele lembre das suas próprias coisas também. Por isso que ela vai muito voltada para o cotidiano, porque queira ou não queira, todo mundo, né, orquestrou sua vida e chegou a momentos sublimes ou não, como, né, diz o vídeo, a grandes momentos, passando pelos dias comuns, né, os dias credores, os dias devedores, e os dias que não são nada, e, no entanto, são tão importantes também quanto os dias que, em algum momento, pareciam tudo para nós, né? E tanto quando a Dani falou, tem uma parte do livro que é o Corredor de Silêncios, essas partes que eu organizei na Seleta eram justamente partes nas quais eu sentia que havia um tema que estava disperso em vários dos meus outros livros e que eles ali congregavam um tipo de sentimento. A história em si não são histórias hiper engendradas, né? Que você fala, nossa, aconteceu um monte de coisa nessa história. Não. Como você citou, umbilical é um sujeito voltando para casa, a mãe está fazendo comida, mas a mistura dos focos narrativos, né, mostra que eles estão, né, no mesmo cordão ainda, né? Que há uma ligação entre mãe e filho que está para além do que eles podem dizer. Tanto que cada um está narrando, mas nenhum está narrando para o outro, está narrando para o mundo, né? Porque eles estão ali imbricados. Então, é uma forma de fazer que me tocou muito também, né, naquele momento, quando eu fiz. E veja, você falou, tem a ver com o que aconteceu com você, coisas dessa natureza. Eu penso assim, olha, existe 2 coisas na literatura para mim, né? Eu acho que aí tem a ver um pouco com o que você falou, com as lembranças. A gente trabalha com coisas que aconteceram, tá, com o passado, com recordações, que, claro, a gente não vai escrever do jeito que elas foram, até porque não tem como fazer. Porque você tem as palavras no meio e a maneira de construir uma história que você vai elencando o que é necessário para ela ou não. Então, por exemplo, no caso do umbilical,
Eu já contei essa história, eu não sei se o Dani ouviu alguma vez, eu já contei essa história. Eu tenho um filho que hoje tem 28 anos, mas quando ele era pequeno, eu ia com ele numa praça aqui em São Paulo, e era um outro momento, né, do mundo, e tinha só mulheres com seus filhos, né? Então eu era o único homem que estava ali com o meu menino. Hoje, por sorte, os homens também passeiam com as crianças, dão mamadeira, coisa e tal, mas a gente sabe que teve um tempo no mundo que não era muito assim, né? E aí eu ia lá e a mulherada ficava falando que os filhos eram fantásticos, né? As mulheres ou as babás que estavam lá e falando mil maravilhas, que as crianças tinham feito, né, um movimento acrobático que é tão igual a da nossa menina que ganhou ouro lá em Paris, né? As crianças já tem 2 anos, já falam 5 línguas. Tem 1 ano, já tem 3 dentes e come quiabo. Sabe aquelas coisas que são que as acham incríveis que as crianças fazem, que são coisas que a gente acha legal mesmo. Aí eu fiquei pensando, né? E o meu filho, esse daqui, ele briga com todo mundo, cai, machuca a boca, perde dente, enfia o dedo no olho da mãe. Mas aí eu fiquei pensando, esse menino, ele é tão querido quanto, né, essas mães gostam dos seus filhos. E eu queria um dia escrever uma história na qual tivesse esse amor tivesse assim, olha, se você não for uma pessoa que o mundo espera, se você for um perdedor, não importa, o amor que eu tenho por você vai seguir. Não é isso que importa, o que importa é que eu amo, não é se eu sou amado. E aí eu queria escrever essa história, mas eu não estava pronto para ela. Então, depois de muitos anos, eu vi aqui numa reportagem de muitas pessoas que saindo da faculdade não tinham emprego, eu pensei, e se tivesse voltando, né? Então, para mim, a literatura é esse passado, a lembrança, que é o foi, o que aconteceu, e é o e se, né? Mas e se acontecesse agora? O que eu posso fazer? Então, é o sujeito voltando para casa e ele não encontra emprego, né? Que vocês devem ter lido o umbilical, e a mãe está fazendo comida, e não importa, ela o ama do mesmo jeito. Pois eu sou essa mãe, e esse filho que está lá é o filho que eu tinha na época, que agora já é um homem, né? Ou seja, o sentimento é o mesmo. Mas veja, eu não apareço como um pai com uma criança pequena, eu apareço como uma mãe com um filho grande. Então, a literatura é uma transfiguração, o que é capaz você de escrever. Então, eu trabalho com o que foi, de alguma maneira, alguma experiência vivida, mas não inteiramente direta na construção da história. E sim, esperando ela amadurecer, tendo força para saber contá-la, e aí ela passa a ser uma possibilidade, porque a literatura não é o que é, mas é o que poderia ter sido, né? E aí eu dou sempre o exemplo, que não é nem meu exemplo do Saramago, que ele sempre fala, e se, né? E se as pessoas cegassem tudo de uma mesma hora? Aí ele vai escrever ensaio sobre a cegueira. Aí ele fala, e se numa mesa de restaurante conversando com as pessoas, se a morte não atuasse hoje? Aí ele vai escrever Intermitências da Morte. Eu acho que tem muito e se também na literatura para mim. Aí você trabalha pela hipótese. Mas muito do e se acontecesse tal coisa, ele vem do foi, do que aconteceu, mas o que aconteceu precisa ganhar as características da ficção. Um outro ponto que você disse é o espinho, né? Que é um menino ajuda o outro irmão a ver, né? A ver as coisas, e ele fica tão grato com esse irmão, até que o irmão um dia se vai. Então, isso não me aconteceu, eu não perdi nenhum irmão. Mas eu tenho um irmão que chama André, e eu quis colocar o nome desse personagem André, porque é um irmão que veio na frente de mim, e eu aprendi tantas coisas com ele. Hoje estou distante, porque cada um, né, com a sua vida, ele é um veterinário que viaja o tempo todo cuidando de cavalos por aí, e no entanto, eu sempre fui muito, muito grato a ter aprendido coisas com ele, porque quando a gente caminhava para ir para a escola, ou ia para as fazendas próximas à cidade onde eu vivia, que era Cravinhos, né, a gente ia conversando e ele ia me dizendo coisas assim, porque não é porque ele estava 1 ano a mais no mundo do que eu, é porque ele era um ser que via coisas que eu não via. E eu sempre fui muito grato a isso. E aí eu quis homenagear ele nesse conto. Só que nesse conto o irmão morre, né? Eu, por sorte, não tinha nenhum irmão que morreu. Mas aí entrou o se. E se? Né? Que vai acontecer também no conto Pedaços. Vocês devem lembrar que é um pai que está ali pedindo uma pizza e ele lembra a última vez que ele encontrou o filho.
Eu viajei uma ocasião com esse filho, que tem 28 anos, há uns 4, 5 anos. A gente foi para a Bahia, e uma noite a gente estava junto, fomos jantar num lugar, e aí era um lugar tão silencioso, a gente foi comer uma pizza na Bahia, vejam só, gente, né? Era o que tinha às 10 horas da noite, numa cidade pequena. E aí, bom, então vamos. Aí eu fiquei olhando para ele, no silêncio, e fiquei pensando, e se essa foi a última vez que eu vejo? Porque eu não sei o que vai acontecer, né? E aí depois de um ano, eu escrevi essa história, que por acaso ele está aqui, muito bem, né? Mora aqui perto de mim. Mas veio essa ideia, né? Isso ia me estraçalhar, isso ia me quebrar em pedaços, né? Se acontecesse aquilo. Então, tem muito do que já foi, mas é transfigurado pela palavra, e muito do que poderia ser que a gente constrói. Você mencionou um outro conto também, né? Você falou de 3, né? Eu não lembro qual outro que você falou. Foi o Quem. Você falou é o Quem. É o Quem. Não, o Quem eu Quem. não falei. Eu falei do espinho, eu falei do umbilical. O Quem é o seguinte, o Quem a chave desse Quem é que é esse policial rodoviário que vai ligar e vai falar para as pessoas que alguém se foi. A hipótese partiu desse jeito. Um dia eu estava ali na minha cidade, lá em Cravinhos, fui ver minha mãe e meus irmãos, e 3, 4 deles saíram para ir num lugar próximo. Dali pega uma estrada que morreu muita gente. E eu pensei, e se acontecer algo com eles? E que se vai um? Na hora de sentir, de receber um telefonema, você vai querer que não tenha ido nenhum. Mas se for um, você não tem escolha, porque você gosta de todos. Não tem como você trocar uma vida. Nós não temos negócio com a vida nesse sentido. Está fora das nossas mãos. E aí, eu vou contando cada um deles com o seu nome. Porque a gente trata hoje morte como números. As pessoas são despersonalizadas, são quaisquer. Eu escrevi esse texto no tempo da pandemia, quando não havia mais nomes, só 500 milhões de pessoas morreram. Então, eu queria nomear. E aí conforme vocês vão lendo, por que o menino fica por último? Porque ele é o mais jovem de tudo. E à medida que se repete, o menino não, o menino não, o menino não, a negativa é uma afirmação. Então, para mim, na minha história, quem morre é um menino. Isso não está dado, vocês podem interpretar de qualquer maneira. Mas quando eu escrevi, eu senti que era a coisa que menos se quer ali. Né? Não porque um que já tem mais idade deveria ir, e o que tem menos deveria ficar. Mas imagine um que tinha vida para viver, não vive. É o mais frágil ali. É uma vida por se fazer. Isso arrebenta a gente, não? Então, não estão para fazer um texto de detetive, mistério e tal. Por isso que ele não tem uma chave aberta, diz é esse. Mas, ao final, essa repetição, ela pode insinuar. Porque ele é o único que se diz, ele não, ele não, ele não, ele não. Como que a gente diria alguma coisa? Quando nos dizem alguma coisa, a gente fala, não é possível. A gente, sexta-feira passada, a gente perdeu um amigo, não sei se a Dani talvez conheça, que é o Juan Esteves, mais amigo da Juliana, especialmente, né? Com quem eu fui casado e mãe da Maria Flor, mas mas eu conheci também ele, muitas vezes fui na casa dele, coisa e tal. Então você fala, não, alguém te liga e fala, não, o Juan se foi. Você fala, não, peraí. Não, você vai falar não algumas vezes. Por isso que no final dessa história tem um pouco esse lance. E eu escrevi um texto que não vai sair num livro para frente, que é a história desse policial rodoviário, que ele tem a missão de, ele é o único que tem que falar com as pessoas. Porque as outras pessoas que trabalham com ele, num posto rodoviário, elas não têm condições de conversar. Por quê? Porque ele que tem a palavra para dizer. Os outros vão lá, pegam os corpos que estão todos destraçalhados no meio das ferragens, tem força, tem estômago para isso, mas não conseguem ligar para falar para a família que alguém se foi. Ou nem para dizer, olha, não sabemos ainda, está no hospital. E esse é o sujeito que tem. Imagina a condição desse sujeito. Esse é um ser complexo. Esse é um homem de grandeza, que está no cotidiano nosso e que a gente não encontra, muitas vezes nem sabe onde ele está.
Não é uma situação fácil. Você poder acontecer nessa estrada onde você está, vira e mexe ou sempre acidentes, e você tem que avisar a família. Então, depois eu escrevi uma história, como disse que vai ser publicado para adiante, me colocando na posição desse homem, porque ele é o homem que vai ter que usar a palavra, e ele já sabe o roteiro. Quem vai atender, o que vai perguntar, como que vai ficar do outro lado, o desespero que vai ter, e esse homem, ele vai ficar lá. Imagine também que ele é um ser como nós. Ele não é um homem frio. Ele é um homem que sente. Ele sabe que ele está dando notícia para alguém que ele não conhece, que vai ter sua vida totalmente mudada, que a partir dali nada será mais como antes, de forma brutal. Que é você dizer, você perdeu alguém. Dali para frente tem um esquentamento, tudo né, de você enterrar, de você velar, etc. Até ali, mas dali para frente, todo mundo sabe, né, como é. Que essas dores não desaparecem nunca mais. Então, a minha literatura é sempre voltada, não é para fazer só chorar, né, Dani? Mas eu acho que ela também está aberta para a gente lembrar que nós somos gente. E o Kafka dizia naquela história, naquele livro Cartas ao Meu Pai, que ele que gostaria de escrever muitas histórias tristes para que a gente lembrasse que a gente tem um pouco de beleza na vida, que a gente deveria agradecer o tom mínimo de alegria que a gente vive. Porque a vida pode ser infernal para nós, e a gente tem momentos prazerosos de existência. E às vezes é porque a gente escreve essas coisas porque a gente precisa escrever uma história que seja um abraço para os demais, que seja uma lembrança para eles se reumanizarem. Porque aí você se reconhece. Curiosamente, quando eu vou, às vezes, em escola, falar com gente mais jovem, eles falam, não, mas você contou uma história que é igualzinho à vida, a pessoa acordou, sentou, tal, foi almoçar. Eu falo assim, mas isso não está dito, não está mostrado, não é um filme. Precisa pegar a palavra e reconstruir essa situação tão cotidiana, tão banal, para te mostrar que ela não é tão banal assim, que ela é uma loa, que ela é um elogio à existência, que ela é um milagre a gente estar aqui. Aí a molecada fala, nossa, agora eu entendi tal, e sim. E também muito do que você disse de reconhecimento, tá? Porque eu penso em fazer as histórias para que elas mexam, elas entrem em empatia com você, com o leitor. Elas puxem no leitor esses sentimentos, essas emoções que são nossas, elas despertem. Você volta a sentir alegria, você volta a sentir dor, você volta a sentir nostalgia, você volta a sentir indignação, ou tristeza, ou raiva. Veja, uma menina, uma certa ocasião, eu também às vezes dou esse exemplo, às vezes dou outros. Ela leu um conto meu chamado Além dos Trilhos. E esse conto é de uma família, o pai, a mãe, a menina, que mudam da cidade de que eles viviam para uma cidade muito distante, porque o pai consegue um emprego nessa cidade. Então, eles vão para lá, tal. Só que eles chegam num fim de semana, e o pai já tem que começar a trabalhar. Então, a mãe e a filha, elas ficam arrumando a casa, que era uma casa nova, num lugar onde eles, né, novo para eles. E tem um trilho que separa o bairro onde eles estão ao centro da cidade. Eles estão meio que na área quase rural, uma cidade muito pequena, e passa o trilho. E o pai vai, já nos 2 dias, sábado e domingo, vai trabalhar. E a menina fica perguntando para ele, ela fica fascinada, o que tem lá depois dos trilhos? Como é que é essa cidade? Tem uma igreja? Tem uma praça? Tem uma sorveteria? Porque ela não dá para ir ainda, ela está arrumando a casa com a mãe, é um sábado e domingo. A casa está de cabeça para baixo, né? Chegou o caminhão cheio de coisa ali. E aí ela quer saber se o pai conseguiu ir na escola para fazer a matrícula dela. E ela perdeu todas as amigas dela, ela morava numa cidade, ela tinha primos, ela tinha vizinhos e tal. Ela vai para um outro lugar e ela fica curiosa. Como que será? Será que minha professora é igual a minha na minha escola? Fica eu lucubrando. A história termina quando chega segunda-feira e o pai vai levá-la na escola. E aí eles vão de mãos dadas atravessar os trilhos. Por isso chama Além dos Trilhos, e não se sabe o que vai acontecer. Mas ela termina aí, e o que acontece? A menina que leu fala assim, Rascosa, você escreveu a minha história. Nossa, essa história me tocou profundamente. Aí, então tá. Você mudou com seu pai, com a sua mãe, alguma vez para uma cidade? Não. Mas você tinha uma linha de trem? Não, também não. Então eu fico perguntando, mas por que aí
vem essa situação. Ela se identificou, porque quem de nós não teve um dia de expectativa que amanhã vai acontecer uma coisa tão legal, que amanhã eu vou no parque, que amanhã eu vou sair de férias, que amanhã eu vou casar? Ou seja, isso está embutido nessa personagem, no desejo do outro dia, de conhecer o mistério, de chegar logo outro dia para ter sua vida, com seus amigos novos, com a sua escola, de ver essa cidade como é que ela é, que até então é só uma bruma, né? Uma névoa para ela, e ela quer viver a verdade. Ela quer desesperadamente viver a verdade, viver o que o mundo vai lhe dar. Porque até então ela só está numa casa nova, numa outra casa, numa outra cidade, onde ela não teve nenhuma relação com ninguém. O ser humano é isso, é se relacionar. Então, muitas vezes, as pessoas leem assim as histórias e falam, nossa, mexeu comigo. Mas essa é a minha intenção, se eu consigo sempre, mas esse é o meu objetivo, contar uma história que a gente se reconheça. Não, digamos, no enredo em si, mas de que nós somos esse tipo de gente, nós somos essa espécie que se canta, que se emociona, que lendo um texto se eleva, se enleva, né? se fascina, se reconhece, se sente melhor, se salva o seu dia quando você lê algo e fala assim, nossa, mas existe isso, eu não sabia, então não sou só eu que sinto esse negócio, né? E aí você quer abraçar o sujeito. Aí eu disse um dia lá na FLI Itabira, na cidade do Drummond, eu falei, às vezes eu escrevo um texto e um dia veio uma moça que falou assim, eu quero te dar um abraço porque suas histórias são muito tristes. Aí no final que eu falei isso, todo mundo veio e queria me dar um abraço. Aí eu falei, então tá bom, vou falar isso sempre, porque se eu for numa mesa, as pessoas vão querer me dar um abraço, eu vou gostar de ser abraçado. E aí eu acho que é isso que vocês fazem também como leitor. Eu também sou um leitor, obviamente, mas eu estou numa outra posição agora. Vocês estão aí, vocês querem o quê? Que a literatura, como você disse, Moz, te acolha, te abrace, aquela história te puxe, e ela te receba, ela te acaricie também, especialmente se é a tua dor, né? A tua dor não é a dor daquele personagem igual, dentro daquela trama, mas é a tua dor ela vem à luz, porque você reconhece, né? Você sinaliza, você aciona também os seus mecanismos de sentimentos, e você fala, pô, mas eu também sou assim, eu também perdi um amor, eu também esqueci, eu também deixei de realizar tal sonho, eu também não fiz isso, ou eu também envelheci, né? Ou eu também me alegrei com quase nada que aconteceu comigo, né? Eu tomei uma coisa gelada e para mim foi a oitava maravilha do mundo. Aí você fala, mas isso é grande, isso é o que é bonito da vida. Enfim, sigo aqui, senão eu só fico falando, né? Ai, Deus, como se isso não fosse maravilhoso, né, João? Eu vou passar agora, então, para a Fabi e para a Verônica, e aí a gente vai no bate-bola, tá bom? Então, Fabi, depois vê. Oi, gente, boa noite. Oi, João. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que eu fiquei me perguntando aqui se a sua obra é um convite ao silêncio ou ela é uma exigência ao silêncio. E eu acho que ela é uma exigência. Eu preciso te falar que Seleta, para mim, foi uma coisa... Eu lia 2, aí eu distanciava, eu falava, não é possível, gente. Agora, o Quem, por exemplo, é um texto seu que eu acho que está no Tramas de Menino também, né? E ele é um texto seu que eu li já há uns anos e ele me acompanha. E quando eu bati o olho aqui no Seleta e vi o Quem, aí eu pensei assim, como leitora, aí acho que eu posso pular, porque eu já li no outro, então eu já não vou sofrer de novo, né? Mas aí fui lá de novo, li. Então, eu acho que foi lindo ouvir a Dani no começo, porque eu nunca tinha pensado na sua obra como um ódio ao silêncio mesmo. Eu acho que ele tem essa exigência, como o Moa disse, assim, do leitor também, da gente distanciar e falar, pera, porra, deixa eu decantar isso daqui, né? E ao mesmo tempo, que bom que eu não sou essa pessoa que recebeu o telefonema, sabe assim? E aí você... Esse é um texto que me pega muito, sempre me pegou. Umbilical é um que eu adorei, mas fiquei pensando nessas suas misturas de focos narrativos, como você falou, né? Talvez na complexidade, porque eu, como leitora,
Eu li 2 vezes esse texto para falar assim, pera, deixa eu me localizar aqui, né? Quando é mãe, quando é filho, ali voltei, fiz a leitura ali em voz alta para o meu marido, falei, Edu, deixa eu ler aqui para você, né? Aí eu fechei o livro, a gente ficou falando dessa complexidade da escrita. E tem um texto seu, que eu não vou lembrar o nome, mas que ele mora em mim também, que eu acho que está nos Tramas de Meninos, que é um texto que você diz de um filho que visita o pai, eu acho que a cada 15 dias, assim, e o pai espera o menino ali, né? O pai faz todo o ritual para esperar esse menino. Eu tenho vivido isso aqui. O meu pai, estou no interior e meu pai está em São Paulo. Estou em São Francisco Xavier. E aí, todas as vezes que eu entro no carro para ir para São Paulo, vem o texto na minha cabeça, sabe? Assim, eu falo, puta, o pai está me esperando desde ontem, já. Ele está lá nessa expectativa que é a vida dele agora, né? Quando ela vem, como é que eu arrumo? O que eu coloco, né? Sei lá, faço comida, não faço comida. Então, eu só queria dizer que você é demais, assim, acho que seus textos tiram a gente do prumo. Te ouvir hoje tem me feito um bem danado também, até para eu entender mais essa complexidade linda do seu pensamento. E queria deixar uma provocação, assim, eu queria saber onde é que você encontra os seus próprios momentos de silêncio para a escrita. Legal, Fabiana. Muito obrigado pelas palavras aí macias aí, que também me abraçam de alguma forma, já que nós não estamos tão perto, né? E fico contente que você seja leitor aí desses outros livros, de fato, né, quem mexe bastante. Esse conto que você falou, ele está no Tramas de Menino, sim, ele é o último conto, que é o pai esperando o filho voltar. E são coisas simples, né, mas eles mexem com a gente, porque é isso que a gente faz mesmo, né? Quando eu recebo a Maria aqui, eu fico um dia antes pensando o que eu vou fazer para ela. E às vezes ela, que é muito pequena, talvez nem perceba, né, que o mundo que a gente tem que mover para receber alguém em casa. O quanto que a gente já está pensando no outro há muito tempo antes, né? E você disse que é uma exigência no silêncio. Eu não gostaria de ser tão autoritário, mas o convite é interessante. Talvez alguns não entram, e outros são compulsoriamente arrastados, né? Porque eu acredito que são mais sensíveis também. Conseguem se distanciar um pouco e afastar um pouco esses ruídos do mundo. O João Cabral, né, estou falando de Severino e Severinas aqui, ele dizia, tira logo, para eu publicar um poema tem que arrancar logo da minha mão, porque eu vou ficar com ele e ele não vai sair. Mas falando por quê? Porque os ruídos são tantos que eu fico sempre trabalhando o poema, mudando uma palavra e outra, porque aí eu sei que é meu, porque aí eu sei que eu ouvi a mim, e não que eu estou reproduzindo ali, né, um pouco daquele rumor que é do mundo. Eu preciso encontrar a minha palavra. Só assim ela terá singularidade. E eu penso que quando você entra, né, numa literatura como a minha, a ideia é justamente tentar te contar alguma coisa para que e você, já sendo uma pessoa que já entrando no universo e na imersão da leitura já está acostumada, porque quem não lê muito, né, já tem dificuldade de você logo já embarcar na história, né? Então, quem já está nesse grau profundo de leitura, já vai incorporar. E aí, assim, já é, vamos dizer, já é puxado como se fosse uma âncora para esse mar da história, para entrar nas suas águas. Então, acredito que seja muito mais sensibilidade do leitor, né? No seu caso, que virou uma exigência, que puxou você, tá? Mas, claro, é um trabalho, né? E o meu, eu assim, eu fico quieto, né? Eu sou um ser quieto, eu fico quieto. Eu gosto de ouvir. Eu estou falando aqui. E quando eu vou nos lugares, dar um curso, vou numa mesa, num evento literário, agora a gente vai em Paraty, São Francisco Xavier, eu adoro, já passei muitas vezes aí, Fabiane. Mas eu não escrevi nenhum livro aí, eu já escrevi aí perto, já fiquei um mês escrevendo livro aí, perto em Santo Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal,
Eu sei que é um pouquinho mais distante ali, em Sapucaí-Mirim. Não, mas tá tudo perto aqui. Tudo Tá perto, tudo mas São perto. Francisco Xavier eu gosto mais, só que eu nunca fiquei um mês aí Então, escrevendo. aí o convite já está feito. Trate de A vir e Maria falou, escrever quando vai aqui. aquela pracinha que tem ali na frente da Igreja Azul ali e tal, ela Isso. fica alucinada, tal, fica brincando e tal, né? Então, aí o que acontece? Eu acredito que é esse o lance que eu disse. Se eu sou assim, se o meu silêncio entra como personagem, debreado ou desembreado na história, é porque, de alguma maneira, eu sou um cara muito do silêncio. Eu estou indo nos lugares falando e tal, e aí eu agradeço sempre a escuta muito atenciosa, porque, no geral, eu não estou falando, né? Eu sou um professor, vou lá dar uma aula e tal, mas eu não estou falando da minha obra, nem da minha literatura. E eu volto e fico muito quieto. Eu já saio quieto, volto quieto. Eu só falo o que tem que ser falado. E tem um texto que eu publiquei uma ocasião, que eu fui convidado para fazer um encerramento de um evento, falando sobre o silêncio na comunicação de massa, que é muito difícil acontecer, né? Mas acontece. Eu encontrei alguns caminhos, alguns exemplos, e foi magistral, porque isso me ajudou mais ainda, uma vez que eu já fui um yogi, durante 25 anos eu fui um yogi, né? Então, isso também me deixou a entender o que é o silêncio, como é importante você ficar quieto, né? Porque as histórias vão vindo também, e você vai elegendo, ou elas vão te encantando também, dizendo, você tem que me contar, né? Siga aí, porque estão esperando que você me conte para outras pessoas também terem essa ligação com esse tipo de enredo. Foi então que eu encontrei num livro, um livro apócrifo do Oriente, que dizia assim, e isso vai acontecer comigo depois, né? Hoje, depois que a gente acabar, você deve ficar o mesmo tanto de tempo em silêncio quanto aquele que você se valeu para falar. Então, se eu ficar aqui falando 1 hora, 2 horas, as próximas 2 horas é de silêncio. E isso não é porque eu estou sozinho nessa casa, porque quando estou com os outros também, eu fico quieto. Porque eu acho fundamental para que a gente possa fazer girar do lado da gente e por dentro a quietude que nos governa e nos ilumina, lembrando que a gente está aqui e podemos não estar. A impermanência é inevitável. Então, há que saborear essa existência. E o silêncio é uma parte boa dela. Né? Que tem hora que a gente só quer ficar quieto. E a gente se revitaliza assim. Então, talvez seja por aí, Fabiane, que eu possa te responder. E aí, quando eu for em São Francisco Xavier, eu vou falar um oi para você. Todo mundo precisa conhecer a Casa Ninho. Acho que vou ter que fazer uma excursão, Fabi. Gente, conheçam, apoiem essa livraria maravilhosa, essa pessoa incrível. Acompanhem Fabi e o dia de vocês vai ganhar uma outra cor. Vai por mim. Acho que eu travei. Estão me ouvindo? Não estou escutando, acho que deu problema na minha internet. A gente está te ouvindo. Agora voltou. Ai, meu Deus, que alegria nessa noite. É a segunda vez que eu te vejo e escuto você falar, e a primeira vez foi um projeto que a Dani fez numa escola, e eu estava junto com os alunos, e você falou uma coisa que me tocou muito naquela época. Porque, assim, eu vou falar como eu falo no Clube do Livro. O silêncio é muito importante para mim e na minha profissão, porque eu sou psicanalista. Uma das coisas mais difíceis de aprender do começo é o silêncio, o desconforto entre o analista e o paciente, mas é o silêncio que faz com que o paciente volte para dentro dele. Mas não quero falar disso, quero falar da Verônica enquanto pessoa. Porque naquele dia você começou a dizer como é que você começou a escrever, que foi muito menino, né? As suas histórias. E
alguma coisa dali, que eu não sei muito bem o que você disse, mas o sentimento ficou. Eu sempre tinha vontade de escrever algumas coisinhas, que eu nem sei o que são, mas demorou muito tempo para eu conseguir fazer isso. E eu só consegui fazer depois que eu te escutei. E fui escrevendo, fui inventando os personagens, né, que são da vida, a menina do cabelo cacheado, a menina de sonho grande, a mãe, a moça que escuta, e aí eu fui indo assim, com uma vergonhazinha, mas fui colocando no meu Instagram privado. E aí, de repente, eu parei, porque alguém me disse alguma coisa. E um dia eu falei para a Dani, bem recentemente, falei, Dani, eu não consigo mais fazer aquilo que eu gosto muito de acordar no domingo, aquele silêncio, olhar minha casa, olhar o sol, tudo isso, e escrever aquilo que era sem um compromisso, escrever algo meu. Eu falei, gente, deve ter uma bruxaria nesse livro, gente, porque eu não li, eu acho que nem 3 páginas, mas eu acho que é isso que você falou, eu anotei aqui, é isso de despertar o sentimento. Eu fiquei tão silenciosa, olhando a cortina balançar, que eu consegui escrever de novo. Então, assim, eu encantada, não é o primeiro livro que eu leio seu, então, assim, mas eu queria dizer disso, daquilo que o autor escreve, que encontra ali o leitor, que é isso, né? Eu escrevi de novo depois de muito tempo e fiquei muito feliz, assim, eu acho que eu estou feliz desde domingo, porque, assim, escutando você naquele momento, lá atrás, eu falei, poxa, ele está dizendo, ele leu uma história e ele reescreveu, eu não lembro muito bem, eu lembro do sentimento da escrita. E era isso, agradecer esse livro, que é um presente. O ponto que eu mais gostei é o balão. A delicadeza desse pai de saber o momento que a filha poderia passar a primeira perda. Eu chorei, li várias vezes, e agradecer mesmo essa sua delicadeza com o silêncio que volta para dentro da gente e produz tanto sentimento e até ato, né, de escrever alguma coisa. Agradecer a você. Nossa, Verônica, muito obrigado. Eu fico contente, né? Muito, muito mesmo, do fundo aí das profundezas maiores aí do meu ser, com as tuas palavras. E eu acredito que não sei o que eu disse na época, mas também o que estão nos livros quando você lê, é que, assim, para mim, a literatura, quando eu leio um livro, se ele me inspira e me dá vontade de escrever, é porque ele é bom. Ele mexeu comigo, eu não sei se ele é bom, mas se ele mexeu comigo, eu já julgo como algo que tocante. Então, às vezes eu leio alguns livros que eles não... Eu reconheço, né, a qualidade do autor, como que ele tem que construir aquilo, porque aquilo não saiu, né, não foi psicografado, né, ele teve que trabalhar para fazer, tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter sensibilidade, etc. e tal, mas não me toca profundamente. E também, menos ainda, me dá desejo de escrever. Às vezes nem contra, não é contra o livro, mas assim, algo que contrapõe, né? Como, por exemplo, às vezes por exemplo, alguém disse que estava numa mesa comigo e fazendo um debate, aí a pessoa disse, não, mas a minha dor é maior que a sua. Eu fiquei, mas como que a gente dimensiona a dor das pessoas, né? Não sei, eu acho que não tem um grau, não tem um aparelho que tem que a dor vem, você é psicanalista, deve dizer, o que vem é a dor vem, a gente sente se ela é mais intensa ou não, né, se ela é mais nevrálgica, se ela é intermitente, ou se ela vem de pontadas, dá alguns alívios, tá, mas volta, se ela é brutal, que você nem consegue respirar, mas a gente sabe, nós temos isso. E aí eu nem tive vontade de escrever contra isso, nesse sentido, porque não é o que eu concordo, não é? Então, eu acredito que quando a gente lê e a gente se inspira, a gente tem vontade de escrever algo nosso, é porque aquilo que a gente leu nos tocou. Essa é a coisa mais bonita que tem na literatura, porque ela vai criando essas teias, né? Vai criando esses imbricamentos
de um texto veio do outro, ou foi inspirado pelo outro, ou ele nasceu porque a gente leu um outro autor, aquilo nos tocou. A gente não faz só com o que a gente tem, né, mas com o que a gente lê também do mundo, são experiências do nosso espírito, né, e não são só maneiras da gente observar as coisas, são também aquilo que a gente encontra nos textos, que foram efetivamente também, vamos dizer, presentes de outras pessoas, que dedicaram seu tempo de vida para fazer alguma história, ou um poema, ou enfim, uma obra que nos toca, que nos mexe com a gente. E isso é fantástico, né, quando você encontra. Então, eu que te agradeço e te digo, escreva tudo que você quiser. Olha a cortina, e ela sempre, né, para além da cortina, sempre existirá o que você sente do mundo. E a coisa que eu mais respeito na literatura é a expressão do outro. Porque eu sei quanto a minha pede, o quanto eu tenho que trabalhar para que ela seja transformada em palavras. Porque o que eu sinto é o que eu sinto. Agora, se eu consigo fazer uma história, ou um quadro, ou uma música, ou um filme que também o outro atualize a emoção, aí é uma outra grandeza. Porque aí o outro sabe que para fazer aquilo, se ele sente, é porque eu também desabei, né? Eu tive que me entregar à minha humanidade para conseguir chegar a esse texto. E aí, claro, o outro vai reconhecer, vai encontrar qualidade naquilo, porque é ao seu alcance, ao alcance da gente, da nossa humanidade capturar. E quando eu faço uma oficina aqui ou ali, as pessoas falam, não, tal, mas o meu texto está ruim, tal. Eu falo, não tem texto ruim. Você está numa fase. O que importa é você colocar a palavra no papel. O que importa é você encontrar a sua palavra, como você está dizendo, né? No silêncio ali da psicanálise, o outro precisa ficar quieto para ele começar a falar, né? Depois ele vai falar e você vai ouvir. Então é a mesma coisa. Acho que é uma literatura que tira da gente o nosso falar e ao contrário, faz a gente silenciar. Você para e fica lendo. Eu sempre digo, a literatura é uma arte do silêncio também. Porque você pode ler em voz alta, como a Fabiane estava falando, ler um umbilical em voz alta. Inclusive, a gente tem um audiolivro do Dias Raros, onde está originalmente esse conto, e é misturado. É um ator e uma atriz que fazem a leitura, né, a interpretação, eles são do teatro, e tem uma outra frase que tanto vale para os dois, né, que é tanto o filho estaria dizendo quanto a mãe. E eu acho que esse que é o lance. Quando você começa a ler, você fica quieto. E você vai fazendo a imersão. Por isso que, às vezes, eu sou contrário a quando a gente vai numa feira de livro, uma festa literária, etc. e tal, que tem um show de música ali. Tem um show que é para chamar a gente. Então, as pessoas vão mais no show do que estão preocupadas em ler o livro, em ver os autores de literatura, em conversar com eles, com os autores infantis, com os ilustradores. Não, eu vou lá para assistir o show do Ney Matogrosso, para assistir o show do Skank e tal. Mesmo a Flip tem uma entrada que é sempre um show, depois da primeira noite, na quarta-feira, tem um show. No ano que eu fui, tinha o Lenine, tal. Depois começaram a mudar, fazer a Fernanda Montenegro declamar um poema, texto de um autor homenageado, que eu acho melhor, porque esse é a festa também do silêncio, a festa da palavra. Não que eu não goste da música, pelo contrário, adoro a música. Mas eu acho que, às vezes, você está puxando uma outra coisa. A música, ela vai fazer você gritar, mexer, dançar, acender o isqueiro, levantar o celular, gravar, tal. Agora, a literatura, que é introspectiva, ela vai fazer você sentar, abrir e pronto. Você vai para o mundo que tiver lá dentro. Se for uma história que se passa na França, você viajou, você já está lá na França. Se for que passa no Oriente Médio, se passa no interior, se passa no Rio de Janeiro, você vai para esse lugar. Se for para um quarto fechado, se for para uma mesa de restaurante, vai se passar ali a história e você vai para aquele lugar. Isso é uma maravilha, porque é um transporte sem materializar, né? O teletransporte eu não sei quando vai sair, mas isso é um tipo de teletransporte sem materializar, e é melhor ainda porque você guia o seu sonho, você guia a sua leitura de mundo, tanto que sempre se diz, um livro que for para o cinema, ele nunca vai ser
tão bom quanto ele é na tela, porque a tela é a interpretação de alguém, é possível alguém criar o que ele sente com a sua equipe. Mas quando você lê, você explode na sua imaginação, você vai para outro lugar. E ativar essa área central da nossa sensibilidade, ou essa área colateral, não sei como que é em termos médicos, é uma coisa fundamental para a gente viver. É isso que fazem os yogis. Os yogis, eles dizem assim, ó, você tem que ficar quieto, fazer as posições do corpo, aprender a respirar, porque você está aqui só porque você respira. Você inspira e expira. E tem, inclusive, uma história incrível do yoga que o sujeito diz para o mestre, quando que será a minha iluminação? Quando que será a minha iluminação? E o mestre não fala nada. Até que um dia eles estão à beira do rio e o discípulo, quando será a minha iluminação? O mestre pega, enfia a cabeça dele na água, fica 2 minutos. Quando ele está quase morrendo, de tanto que não consegue, ele tira o cara e fala assim, o que você sentiu agora? Nossa, eu senti que eu só queria respirar porque eu queria viver. Então, para você chegar à iluminação, você tem que desejar, respirar desesperadamente como agora. É entender o que é estar vivo. E você precisa muito desse momento. Porque boa parte a gente está se mexendo, está fazendo coisas, está pensando. Né? Não tem um espaço de silenciamento para o nosso cérebro. Não dá folga para ele. Então, quando você se coloca nessa posição, por isso que muita gente não consegue ficar quieto, né? Você sai correndo. No começo é difícil. Eu juro que quando eu comecei com 21 anos a fazer yoga, bom, 21 anos você está com os hormônios estourando, né? Eu não queria nem saber de ficar sentado, mas tinha lá, sentava lá, postura de lótus, ficava lá, falava, mas o que vai acontecer aqui? E aí a mente fica girando. E aí você começa a ver que tem uma hora que você sai dela e você fica... Você está em outro lugar. Eu acho que isso é um êxtase que a gente tem que se dar também, né? Que o corpo pode dar, mas a palavra, por meio da literatura, é um grande catalisador. Ele leva a gente rapidamente a esse estado de graça. Ai, sempre maravilhoso, gente. Ju, vou passar a fala aqui para a Ju, e aí depois a gente vai se encaminhando para o final, tá? Amanhã, hoje ainda, nem sei mais que dia hoje, gente, hoje é quarta, amanhã ainda é quinta. Porque tá tão com cara de sábado, né? Amanhã podia ser o nosso querido domingo. Tá vendo, João? Esse encontro foi um respingar de domingo, né? De final de semana no nosso dia, olha só. A gente até esquece que é dia de semana. Então, vou passar aqui para a Ju. Se alguém também quiser também falar né, um pouquinho, rapidinho, a gente abre o espaço para ir finalizando, né? Para a gente ficar aí agora em silêncio. Eu não sei como vai ser para dormir assim com isso tudo, gente, mas vai ser um exercício. Acho que a gente vai demorar um pouquinho a dormir hoje. Vamos lá, Ju. Boa noite a todos, a todas. Eu estou muito feliz de ter participado desse encontro essa noite, porque é mais um comentário que eu vou fazer, porque eu não li o livro, mas eu sou professora de educação infantil e nós estamos fazendo um curso chamado LEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, e a cada encontro a gente estuda sobre um autor, né? E nós estudamos lá o Volume do Silêncio, e depois, na minha escola, também tinha do 7 aos 40. E aí eu comecei a maratonar essas entrevistas, João, na época da pandemia, e fui assistindo umas 3 palestras. E aí eu gostaria muito de falar, assim, quanto que essa obra me toca nesse lugar da infância, né? A relação com a infância. E aqui dos 7 aos 40 tem aquele conto aquela parte que o menino está aprendendo a ler e que o irmão dá a risada dele e que a mãe relembra o irmão mais velho que ele também já havia sido assim e que ele fala que o irmão, que eles vão aprender a ler pessoas
E eu achei isso, assim, de uma profundidade tão grande, e eu fico pensando que para a gente ler as pessoas, a gente precisa muito da observação e do silêncio. E aí eu vejo o quanto que isso também dialoga com a pedagogia para as infâncias, né? Um dos conceitos pedagógicos que nós temos é a questão da observação. Observar a escutativa para a gente poder interpretar os gestos, as ações das crianças e também depois trazer como registro. E aí eu gostaria de falar que esse livro me emocionou muito, e o volume do silêncio também me emocionou muito, principalmente o Menino e o Peão, porque eu me vi muito na minha relação com meu pai. E aí no curso eu até falei assim que chega uma hora que você fala que um dia o peão vai se romper, né? O barbante, né? O cordel vai se romper. E aí eu fiquei muito trazendo esse lugar assim dessa passagem, né? Que quando a gente se separa dos nossos pais. Então foi um conto que mexeu muito comigo por conta da minha relação com meu pai, que sempre foi, que é muito afetuosa, e também o conto da Dora, porque o conto da Dora, minha mãe faleceu de câncer, e também acho que a Dora ali naquela ânsia pela vida, de viver, e a família também não querendo anunciar a morte, os preparativos com o casamento, e também trouxe muito o que, o que eu passei com a minha mãe, no sentido que minha mãe também não queria, ela não queria desencarnar. Então, até o último momento, ela tinha uma esperança, e o câncer acabou dando o veredito. Então, eu falo assim que essa obra é uma obra que dialoga muito comigo, né, com as coisas que eu já passei enquanto mulher, e que dialoga muito também com a minha profissão, com o fazer pedagógico, com a pedagogia da infância. E eu até estava pensando assim, meu Deus do céu, acho que eu vou me aprofundar mais na obra do João, para compreender melhor essa dimensão estética do sentir que a gente pode ter com as crianças, a partir desse olhar de aprender a ler pessoas, a leitura do mundo, né? Precede a leitura da palavra. Então, eu fiquei muito feliz, estou te acompanhando, e minha eterna gratidão. E como a Dani falou, né? Eu também tenho meus autores favoritos, né? Que é a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, e agora você, né, junto com o Guimarães Rosa, porque eu não te conhecia e foi através dessa formação no LEI que eu te conheci. Então, meu muito obrigada, e obrigada também a Dani e a todos que estão envolvidos no Clube de Leitura. Muito obrigada. Nossa, eu tô bem então, hein? Depois desses seus elogios aí, se eu também ser um autor preferido, eu agradeço muito. E fico muito feliz também que você tenha lido esses livros. Eu soube do Lei. Várias pessoas, umas professoras do Brasil afora me achavam no Instagram, pediam para eu aparecer, mandar um vídeo, mandar uma mensagem. Eu soube, especialmente meses atrás, que começou, né, a trabalhar, e aí um monte de gente falando, tal. Foi muito legal saber, eu não sei nem quem, da onde veio, né, essa curadoria que encaixou textos meus e me alegrou demais. Que agradeço também essas menções aos 7 aos 40, da gente poder ler as pessoas, de fato é o que me interessa. Primeiro começar a ler, começar não, tentar ler melhor eu mesmo, quem eu sou, me vendo no espelho, me ler, e ler as outras pessoas, isso é muito importante, né? Isso a gente só consegue no silêncio, a gente fica quieto e a gente vai observando bem o outro, né? E as questões da infância que você fala também, dos outros contos, essas relações de pai com mãe também, são coisas que eu mais gosto de escrever, porque nós somos isso, né? Nós somos esses entroncamentos com os que nos antecederam e com os que estão ainda conosco, os que estão vindo. A gente é essas ramagens, e eu também sempre pensei, né, que os afetos é que me interessam na narrativa dessas histórias. E é justamente o que eu sempre quis fazer desde menino, né? Tô aqui, hein, na batalha, galera. Com 7 aos 40 que você citou, o Volume do Silêncio, e todo essa maravilha aí de trabalho dos professores, né, que ajudam muito também as crianças a saberem aprender essa leitura, que está para além da palavra, né? Quando a gente olha o rosto de uma pessoa, a gente pode descobrir muitas coisas, coisas que são da história dela e coisas que estão ali momentaneamente. A gente pode ver o passado e pode ver também a sombra do presente ali. E aí a gente pode fazer alguma coisa, né?
Mas se a gente não sabe ler, a gente tem um texto enigmático na nossa frente. A gente não tem essa capacidade de leitura. E eu acho que é isso que importa para a gente. E lendo literatura, lendo histórias, a gente também afina esse modo de ler o outro na nossa convivência. Por isso que a gente vê que os artistas são muito sensíveis a tudo. E todo mundo é artista nesse sentido. Só basta a gente estar, né, aberto. A gente precisa estar aberto. Obrigado, viu, Juliana? Sandra, fala aí, Sandra, viu? Eu vi que a Sandra levantou a mão aí, manda ver aí. Seu áudio está desligado. Eu não estou ouvindo. Ainda não. Tenta sem o fone, é. Não. Tenta desconectar o fone. Não, a gente não está te ouvindo. Tenta sair e entrar de novo, rapidinho. Enquanto a Sandra vai e volta. É o comercial, né? Eu vou antecipar, eu ia fechar. Voltou. Pronto. Vamos ver. Comercial mais rápido da televisão brasileira é o nosso. Fala, Sandra. Aê! Que bom. 2 agradecimentos rapidinho. Primeiro a Dani, que me acolheu aí no último momento, minha amiga Joyce Rosa, que é tua amiga também, me falou, né, desse encontro. Eu não faço parte do clube, mas a Joyce sabe que eu me apaixonei pela tua obra, né? A gente trabalhou o volume do Silêncio com as professoras no LEEI, né? Sou formadora do LEEI, e acho que a Dani que até intermediou um pedido, você fez um vídeo para a gente passou para as professoras, e isso tocou a gente assim, num lugar assim, muito especial, porque é de uma generosidade, né? Um autor parar e gravar um vídeo, não foi qualquer vídeo, né? Gastou mesmo um tempo assim, de qualidade para falar conosco, e pena que a gente só conseguiu passar esse vídeo no encontro seguinte, a gente já tinha lido a obra, né? Mas foi um momento muito especial, né? E agora aqui, a gente pensar um autor com um trabalho tão sensível, com alcance assim, incrível, nessa simplicidade, nessa leveza, né? Eu lá toda formal, porque a obra do Carrascosa, e aqui todo mundo, não, porque o João, né, realmente reflete o que você traz na sua escrita, né? Essa leveza do cotidiano, mas que tem uma grandeza muito grande, né? E um desafio que ficou muito forte assim, para mim foi tentar não racionalizar o que eu estava lendo, porque por muitas vezes as meninas lá no curso ficavam, mas será que morreu? Mas será que no final? E depois? E tentar olhar para esse texto, para essas histórias, e pensar como que essas histórias se encontram com a minha própria história, como que isso me toca, né? Sentir e não racionalizar, né? Porque talvez, para mim, nesse momento, que menos fosse importante era o que acontece, né? E eu vejo que o que acontece depois, né? Qual o resultado disso? Eu acho que a gente não tem que fechar, eu acho que pode ficar no ar, a gente pode sentir ao invés de ter uma resposta pronta, né? E isso eu vejo muito na tua escrita, esse silêncio, porque você tem pausas que eu chamaria de pausas fecundas. Você não fecha as questões, deixa assim propositalmente para a gente ter esse tempo que a Fabi falou, de parar um pouco e voltar depois, né? Decantar e depois voltar e ler de novo aquele texto, né? Eu acho que o silêncio eu vejo aí, né? Nessas aberturas que você dá para a gente fabular. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. Fico contente. Eu lembro de ter feito um vídeo, sim, mas eu não sei fazer esses negócios direito, não. Eu gosto de ser gentil e generoso, mas eu não consigo fazer. Eu gosto de ver vocês assim, ó, na janelinha. Aí eu falo, aí eu solto.
que às vezes no celular não sei fazer direito, aí fica tudo ruim, aí aperta, tem que gravar de novo. Mas eu lembro, sim, que a Dani fez aí essa ponte, a gente fez uma coisa rápida para vocês, só agradecendo, estar trabalhando com os meus textos, e é isso que você disse, que eu já foi, né, então também referendado em outros momentos aqui. Tem uma frase do Fernando Pessoa, que ele fala assim, a melhor viagem é sentir. E eu acho que a literatura, quando você entra num livro, você está fazendo uma viagem, né, como eu acabei de falar para você, para mim é um transporte, você entra numa história, você coloca, vamos dizer, em latência a sua vida, parou a vida e você começa a ler aquela história. E aí você entra na história e você sente, e aí você está viajando, né? E essa viagem é muito bom porque você coloca essa sua aparelhagem de sentir ali mais viva, que às vezes você não está, você está fazendo coisas. Enquanto você está fazendo coisas, fritando batata, colocando lixo para fora na casa, falando no telefone, você está fazendo coisas, está vivendo, obviamente, mas você está mais raciocinando e tomando, vamos dizer, posição de mundo, fazendo coisas, afazeres, tarefas, sabe? Você é meio tarefeiro ali. E quando você está parado e lendo um livro, o mundo que está vindo para você. Você não está fazendo coisinhas no mundo, você está recebendo um mundo que alguém escreveu, que alguém trabalhou e que partilhou com você. E aí você entra na história e viaja junto. Eu sempre, desde que eu faço literatura, para mim sempre me interessou gerar esse afeto no outro, como eu disse para vocês. Que pode ser a tristeza, pode ser a alegria, mas você sai da história, se a história é triste, sai triste também, dali a pouco passa, tal, mas aí você fala, pô, que triste, né? E a gente não vê filmes que a gente chora, se debulha em lágrimas, fica alucinado, fica 3 dias chorando. Mas, gente, é uma ficção. Não existe aquelas pessoas. Alguém criou aquilo. Só que, se você for pensar assim, a arte não vale nada. Aí, quando você fala... Não, o Humberto Eco diz, quando você entra no mundo da ficção, seja o cinema, seja a literatura, seja o teatro, seja o que for, há uma suspensão da descrença. Há uma suspensão, você para de descrer, você está acreditando naquela história, é isso que faz você ir para frente, você se sentir gente, você se sentir, isso é humanidade, eu não estou sonhando, as pessoas sofrem, as pessoas são alegres, as pessoas têm amor, as pessoas têm medo, as pessoas têm expectativa, têm esperança, as pessoas se frustram, as pessoas ficam, assim, absolutamente dilaceradas, as pessoas se surpreendem de repente, levam um susto, isso é a vida. Então, cada vez que eu escrevo uma história, eu tenho primeiro que ser impactado por esse sentimento para poder escrever. E eu só posso escrever sobre algo que eu tive uma experiência. Voltando lá à pergunta do Moa. Não que foi algo... a história que eu escrevi foi o que eu vivi, mas para escrever aquela história, eu tive que viver aquele sentimento. Em algum momento. Daí aquele exemplo do conto umbilical. Tenho que vivenciar isso. Senão, como que eu posso... Eu não sinto que é um sentimento legítimo se eu não vivi. Tanto que o livro que eu escrevi sobre a pandemia, O Céu Implacável, eu escrevi 2 anos depois da pandemia. Porque enquanto a gente estava vivendo aquilo, eu não tinha condições de escrever sobre aquilo. Porque eu nunca tinha passado por uma. Como que eu estou ali vivendo e já estou escrevendo sobre ela? Eu tinha que metabolizar, eu tinha que trabalhar, gerar essa história, essa concepção de mundo, esse entendimento do que havia acontecido dentro de mim primeiro. E aí depois sim, vou escrever sobre isso, tal. Tem essa condição. Porque, claro, você pode imaginar coisas, né? O cara imagina que ele está em Moscou, ele pode imaginar, ele nunca foi, mas ele pesquisa, coisa e tal. Um escritor pode fazer isso, mas eu não sou escritor desse tipo. Eu sou um escritor porque eu quero trabalhar com sentimentos. Essa é a minha missão. Então, é para ela que eu tenho que me dedicar. E agradeço muito também pelas perguntas, pelas palavras que eu vi rolando aqui no chat também, entre vocês. Agradeço muito. Ai, João, que coisa linda. Gente, que noite feliz, né? Queria agradecer demais, demais. Não tem como. Eu vou passar a vida falando obrigada por esse momento. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, né? E
Primeiro, eu queria fazer uma foto, pena que o Gael teve que sair, a Sandra, eu acho que não sei se saiu para voltar, se tem algum probleminha lá na internet dela. Fazer uma foto, eu fiz algumas aqui ao longo, mas fazer uma oficial. E aí eu queria fechar com a leitura de um conto do João, já que a gente falou tanto sobre a leitura do outro, para a gente dormir com as palavras do João. Então, primeiro a gente faz a foto, depois de ler, eu não vou ter condição de fazer foto, porque eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de ler. Mas vamos lá, primeiro vamos para a nossa foto oficial, tá? Todo mundo preparado? 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu ver aqui, peraí. Não, vamos de novo, porque ficou um negocinho em cima da Glaucilene, não pode. 1, 2, 3 e... Aí, agora foi. Deixa eu salvar. Vou botar lá no clube, depois eu boto no da livraria e compartilho para quem precisar. E aí eu vou fechar, então, João. Muito obrigada. Vou fechar, então, com a leitura do conto Chá de Camomila, que está na página 109. Ai, Sandra, voltou. Vou fazer uma foto com a Sandra, gente. Espera aí, que a gente tem que incluir todo mundo. Vamos de novo. Não podemos deixar a Sandra de fora. Espera aí. Nada de Sandra de fora. 1, 2, 3 e... Aê, Sandra. Não pode, né? Faltar ninguém. Espera aí. É muito triste quando falta um. Vamos lá. Então, eu imaginei, Sandra. Eu falei que eu vou terminar com a leitura do conto Chá de Camomila para a gente dormir com as palavras do João, tá bom? Minha mãe não sabia nada das leis da física, nem das diferenças epistemológicas entre os ritmos musicais, nem dos motivos da crise econômica do país. Minha mãe não sabia nada da doutrina marxista, nada do liberalismo, nada da pós-modernidade, nada da teoria crítica da Escola de Frankfurt, nada da diáspora africana. Minha mãe não sabia nada de construtos, procedimentos metodológicos, protocolos de análise e referências bibliográficas. Minha mãe não sabia nada de exame de qualificação, de tese de doutorado, de livre docência, de relatório CAPES. Mas ela sabia muito de mim. Quando eu voltava da faculdade, com aquela pilha de livros, desanimada, entediada, revoltada, ela me fazia uma xícara de chá de camomila. Colocava à minha frente e permanecia em silêncio, a me mirar com seus olhos de mar aberto. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado, e a Dani. gente vai se Obrigado, encontrando por aí. Boa noite. Tchau. Espero vocês na tarrafa, hein? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.